Salto aqui, irmãos. Vou dar um salto aqui gigante, tá? Vou dar um salto gigante. Nós, até a semana passada, nós perambulamos um pouco pela o que a gente vai chamar de baixa Idade Média. Depois vem a Alta Idade Média, vem o Renascimento, nas artes, na cultura, na ciência. Você tem o escolasticismo, que é esse movimento do Renascimento dentro da Igreja Católica. Você tem o mundo também avançando, você tem um monte de coisa acontecendo, o saber está se desenvolvendo, o mundo está andando, e a igreja ainda engessada, né, nos seus métodos, a igreja cristã engessada nos seus métodos e nas suas formas. A gente parou na aula passada no cisma, né, na cisão entre a igreja do Oriente e do Ocidente, que é 1054, daí para frente, 1000 em diante, a gente está na Alta Idade Média, mas a igreja continua com as suas práticas e nada muda. Então eu vou saltar todo esse pedaço aí e vou chegar lá em 1500, quando acontece a Reforma Protestante. Então, vou dar um salto na igreja dessa época. Aquilo que a gente já conversou, dá para entender o que está acontecendo com essa igreja. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a Reforma Protestante. Mas, para falarmos da Reforma Protestante, a gente tem que falar que movimentos com a intenção de mudança na igreja já vinha acontecendo. As próprias ordens que vão surgindo dentro da igreja e são indicativos de que tem muita gente piedosa, muita gente de Deus, que olha para essa situação da igreja corrompida com o Estado, em busca de autoridade, de poder, de riqueza, de luxo, a questão da vida secular dos papas, tudo isso aí afronta muita gente piedosa que tenta, dentro da sua esfera, lutar contra isso. A gente tem os pré-reformadores. Antes da reforma de Lutero, você tem gente tentando mudar as coisas na igreja. O John Wycliffe, 1320, ó, que viveu de 1320 a 1384 na Inglaterra, foi um cara que denunciou a vida mundana dos papas, pregava a liberdade espiritual de um homem justificado em Cristo. E esse John Wycliffe, ele cria um movimento dos sacerdotes pobres. O que ele faz? Ele vai arregimentando com a sua teologia, com a sua pregação, sacerdotes. E ele então ordena esses sacerdotes, esses padres, para que eles se dirijam aos campos, às regiões mais retiradas, em direção às pessoas mais necessitadas e que estavam marginalizadas pela igreja. E os pregadores desse movimento do John Wycliffe, que eram chamados de sacerdotes pobres, eles vestiam um manto, todos eles com a mesma cor, não usavam sandálias, andavam descalços, eles andavam somente com um cajado, sem dinheiro e sem nada. Eles iam pregando o evangelho e viviam nas vilas onde paravam pregando, viviam da generosidade daquelas pessoas. O que acontece é que esse movimento dos sacerdotes pobres ganha um corpo muito grande, muito. E apesar da igreja ficar com os olhos desse tamanho para esse movimento do John Wycliffe, a igreja falou assim: se a gente bater, se a gente excomungar ele, nós vamos ter problema porque o movimento está muito grande.
Então, apesar da igreja não concordar muito com ele, a igreja deixa ele quieto. E ele continua como pároco, como padre, né, em uma igreja, e lá ele morre de boas. Mas o movimento que ele cria continua fazendo barulho dentro da igreja cristã. Um cara meio paralelo com ele, o John Hus, que viveu de 1369 a 1415, na região onde hoje é Tchecoslováquia, ele era um tcheco, e que na época chamava-se Boêmia, a região. A rainha Ana da Boêmia se casou com o rei Ricardo III da Inglaterra. Isso fez com que o reino da Boêmia e da Inglaterra se unissem por causa do casamento dos dois reis. E por conta disso, o John Hus, que era da região da Boêmia, encontra espaço na Inglaterra para sua pregação. Ele não foi tão feliz quanto John Wycliffe. E a igreja se levanta contra ele, ele é excomungado e queimado na fogueira. Queimado na fogueira. Deram a oportunidade dele se arrepender, assim, e jurar fidelidade à igreja católica, mas ele fala, não, eu estou pregando o evangelho. E ele é queimado na fogueira em 6 de julho de 1415. E esses movimentos pré-reforma, eles estão explodindo dentro dessa grande igreja cristã, até que essa reforma protestante acontece. E a reforma protestante, ela tem quatro tradições, quatro grandes movimentos protestantes. O maior, talvez, e o que fica mais conhecido é o dos luteranos, do Martinho Lutero, que é um monge na Alemanha, e começa a pregar contra muitas coisas da Igreja Católica. A ideia do Lutero era promover uma reforma, não começar uma igreja nova, mas promover uma reforma dentro da igreja cristã. Ele era um monge agostiniano, e lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele tem um, um processo ali de salvação. Ele encontra a graça de Deus, e lá no capítulo 1, verso 17, Lutero vai ler que o justo viverá pela fé. E nesse momento que ele lê Romanos, ele tem lá uma experiência de salvação em Cristo. E isso vai mudando a ideia desse monge e do Lutero, e ele vai pregando cada vez mais contra toda aquela estrutura da igreja. Uma das coisas que o Lutero vai dizer é que a salvação é pela fé, e ele encontra isso exatamente em Romanos. Então, a pregação de Lutero vai contra a ideia cristã católica até então de que a salvação é um projeto, é um processo meio de sinergia, assim, né? É obra de Deus, mas também é obra do homem, essa sinergia entre homem e Deus. Aquilo que o Agostinho combateu tanto lá em 300 e tanto depois de Cristo, a gente já está em 1400 com Lutero e o negócio continua vivo dentro da igreja, ou seja, a igreja católica continua pregando e acreditando, a igreja católica, eu digo a igreja cristã, né? Continua pregando que a salvação é obra parte de Deus e parte do homem, né? E o Lutero está pregando contra isso, está pregando sobre o sacerdócio de todos os crentes, está pregando isso aí, o Lutero, e ao pregar isso aqui, ele está indo contra o sacerdócio dos padres, né? Dos bispos, do Papa, e dizendo que cada crente é responsável pela sua vida diante de Deus, não tem nenhum intermediário entre o homem e Cristo. Então, o padre não é um intermediador entre o homem e Cristo, né? O Lutero também vai dizer que é por causa da salvação que o homem faz boas obras. Uma vez salvo e tendo o coração transformado, esse homem vai praticar boas obras. Ele não está praticando boas obras para ser considerado bom, justo ou para encontrar salvação. Ele faz boa obra, faz boas obras como resultado da salvação que ele alcançou. Lutero também vai dizer que toda pessoa tem um chamado, e todo chamado, seja secular ou eclesiástico,
é igualmente sagrado aos olhos de Deus. O Lutero vai contra aquela ideia que, é, ironicamente, né, é de Agostinho, de que o único chamado para o ser humano é o chamado eclesiástico. A única forma do ser humano viver uma vida piedosa perto de Deus é se refugiando em um monastério, né? E o Lutero vai dizer assim, não, todo chamado, seja ele secular ou eclesiástico, seja ele para a vida religiosa ou a sua vocação para a vida comum, todos eles são igualmente sagrados aos olhos de Deus. Então, é o Lutero que vai dizer. A pessoa pergunta para ele, como é que eu posso servir a Deus no meu chamado? Ele fala assim, o que que você faz? E o cara fala, eu sou um sapateiro. E o Lutero vai dizer, então faça um bom sapato, venda por um preço justo, que você vai estar servindo a Deus. Então, o Martinho Lutero entende que existe uma vida religiosa, piedosa, espiritual, fora das quatro paredes da igreja, e que a pessoa poderia ter uma vida cristã e uma vida de adoração a Deus, mesmo fora dos quatro muros. Então, se ela fosse um médico, um sapateiro, um burguês, seja lá o que a pessoa fosse, um trabalhador, o que ela fosse, ela poderia, naquela vocação, servir a Deus. Isso o sacerdócio de todos os crentes, salvação pela fé, as boas obras como resultado da salvação, e a questão da vocação, tudo isso é muito vivo ainda hoje. A gente ainda prega isso aqui e a gente ainda acredita nisso. E uma das coisas que faz Lutero lutar bastante contra e tentar reformar a igreja é porque lá na época dele, na Alemanha, tem um tal de John Tetzel, que sai por lá pregando e vendendo indulgências. As indulgências eram uma grande forma da igreja arrecadar dinheiro. Vendia o acesso ao céu, vendia o perdão. E o John Tetzel está vendendo muito e pregando e vendendo na Alemanha, porque lá em Roma está sendo construída a Basílica de São Pedro, aquela onde o Papa prega, está lá em Roma, está até hoje lá, então, foi construída na época do Lutero. A igreja estava gastando tufos de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro e precisava de mais dinheiro. Então, o John Tetzel e vários pregadores saem pelo império, pela cristandade, pregando e ajuntando, né? Vendendo indulgência e levantando dinheiro. E o John Tetzel, quando está vendendo, ele fala assim, que essa indulgência dele resolve a vida da pessoa mesmo depois da morte. E ele falava assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Pregação do John Tetzel. Vai levantar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. E o Lutero fica louco com isso e sai pregando. E vem do Lutero a tradição luterana, né, das igrejas luteranas que estão aí até hoje. É o Lutero quem é questionado pela igreja nas suas pregações, nas suas argumentações, e aí o Lutero escreve as teses, as 95 teses, e prega na catedral de Wittenberg, onde ele oficiava lá na Alemanha, e ali é o estopim, né, para a reforma. O problema, irmãos, é que o Lutero não estava tentando fazer uma igreja nova. Ele não tinha um séquito atrás dele assim. O que estava acontecendo é que em todos os cantos estava pipocando esse sentimento e essa insatisfação com a igreja. E quando Lutero dá o passo, o que acontece é que vários movimentos em tudo quanto é canto eclodem, né? Explodem. E aí, quando ele percebe, já tinha ido, né? Já não tinha mais como segurar. E a igreja está dividida. Então, você tem uma tradição luterana na Alemanha,
Você tem uma outra tradição na Suíça, lá em Zurique, os anabatistas. Anabatistas essa preposição aná é da língua grega, tem origem lá. Os anabatistas são os rebatizadores. O que acontece é que esses caras liam as escrituras, os evangelhos, e falavam assim: a gente tem que batizar as pessoas em nome de Jesus Cristo mediante a confissão da pessoa, arrependimento dos seus pecados, e não aquele movimento da igreja cristã até então que batizava a pessoa quando nascia. Então, eles eram chamados de rebatizadores. Não era um título que eles adotaram, né? Os anabatistas. O anabatista foi um termo que os seus inimigos usaram contra eles. Se eles fossem adotar um nome, eles preferiam ser chamados de batistas. Os dois caras que encabeçam esse grupo são o Conrad Grebel e o Phyllis Mans. Dos anabatistas, hoje, a gente tem os menonitas e os luteritas. São dois grupos cristãos que mantêm a tradição dos anabatistas. Eles eram contrários à união igreja-estado e às relações da igreja com os governos civis. Os anabatistas descobriram na Bíblia que igreja é um grupo de crente que tem um compromisso, são comunidades de homens e mulheres que escolheram livremente seguir a Jesus, que igreja não era aquele negócio lá que eles viam em Roma. E eles eram marcados e caracterizados porque eram discípulos assim radicais, os anabatistas. Radicais. Então você tem uma tradição luterana da Reforma, você tem uma outra tradição anabatista dos discípulos radicais, vem lá da Suíça. Talvez hoje, nos Estados Unidos, a coisa mais próxima que a gente tem são os quakers, aqueles caras que usam aquelas touquinhas e vivem em fazenda, sabe? E se veste igual antigamente. São os discípulos ultra-radicais, assim, que não se misturam, né? Como essa sociedade nossa mundana. Uma outra tradição, irmãos, da reforma, são os reformados. Jorge, o Lutero não é um reformador? Sim, o Lutero é um reformador que dá origem à tradição luterana. Mas existe uma outra tradição chamada de os reformados. Engraçado isso, né? Quando hoje a gente fala de uma igreja reformada, a gente está dizendo dessa tradição do João Calvino, que viveu de 1509 a 1564. Você não fala que uma igreja luterana é uma igreja reformada, você fala que uma igreja luterana é uma igreja luterana. Uma igreja reformada é uma igreja que tem a tradição calcada em João Calvino. Engraçado isso. Eu achava que a reforma era todos os protestantes que vieram da reforma, mas a reforma tem as suas tradições. E os herdeiros dessa tradição reformada são os presbiterianos, a igreja reformada alemã, a igreja reformada holandesa, muitos batistas e muitos congregacionalistas, os congregacionais, né? Que vêm dessa herança reformada. Então, quando você fala de igreja reformada hoje, você vai falar praticamente dessa tradição, né? De igrejas presbiterianas. Na verdade, quem começa essa tradição é o Zwinglio. Ele é o principal pensador, né? Mas o João Calvino, que é discípulo e vem depois dele, assim, que bebe dessa fonte, ele é o cara que escreve, talvez ele seja o cara que mais escreveu, explicou, teologizou e divulgou nesse processo todo. Ele escreveu as Institutas da Religião Cristã, as Institutas de Calvino, que até hoje está por aí para a gente ler. E é um dos meus desafios de leitura pós-seminário é sentar e ler as Institutas. Ainda não comecei, logo, logo eu começo. E o João Calvino é o cara que lá em Genebra,
ele vai ser um grande instrumento de Deus nessa época. Ele não é só um cara que vem reformar a questão da igreja, mas ele vem reformar toda uma cosmovisão cristã. E isso faz com que a igreja, nos dias de Calvino em Genebra, fosse uma igreja que ela foi uma igreja que trouxe para a sociedade naquela época avanços significativos, porque ele entendia que o cristão ele deve atuar. É claro que ele não é a favor dessa coisa da igreja juntada com o Estado, mas ele achava que o cristão deveria trabalhar na sociedade e influenciar a sociedade com a sua vida cristã. E isso faz com que lá em Genebra e nos lugares onde essa tradição se desenvolve, a sociedade é impactada pelo cristianismo, pela visão cristã de mundo. E isso é muito interessante na teologia do João Calvino. Vamos dar mais um passo aqui. Uma outra tradição, a quarta, a primeira foi a tradição do Lutero e os luteranos, dos anabatistas, com o Muns, dos reformados com o Calvino, e agora a quarta tradição dos protestantes com os anglicanos. A diferença dos anglicanos com as três anteriores é que os anglicanos não nascem de um pensamento teológico, nem de uma figura, de uma pessoa, assim, de um sacerdote, um padre, um monge, um cristão, de alguém que pensa a fé. Nasceu do próprio rei. O rei Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão, mas ela não conseguia dar um filho homem para ele. Então ele quer se divorciar dela para casar com outra mulher para ter um filho homem. O Papa não quer anular o casamento nem dar o divórcio. Aí o rei Henrique VIII pega um teólogo lá na Inglaterra, o Thomas Cranmer, e coloca ele como arcebispo de Cantuária, no reino dele. Aí o divórcio é aceito e o rei se declara chefe supremo da Igreja Católica Inglesa. Na verdade, o que o rei Henrique VIII faz é romper com Roma e com o Papa. Ele mantém o catolicismo da Inglaterra, só que agora ele é o rei, o chefe supremo da igreja. Até hoje, na Inglaterra, o chefe supremo da igreja é o rei. A rainha Elizabeth é a chefe da igreja lá em Roma, na Inglaterra hoje. O que acontece é que, num primeiro momento, o Thomas Cranmer, ele vai beber da teologia dos reformadores, do Lutero, do Calvino, desse povo todo, e vai implantar isso aí na Inglaterra até que o rei morre e a filha dele assume, e a filha dele era uma católica fervorosa, manda matar todo mundo. É só quando ela morre vem o próximo, é que a, a igreja anglicana acaba encontrando o seu caminho, rompendo um pouco com a tradição católica romana e bebendo mais do protestantismo. Então, a gente tem hoje os anglicanos com uma teologia bem cristã e uma eclesiologia talvez mais católica, mas são dessa tradição protestante. Então, a reforma não foi um movimento único, a ideia não era criar novas religiões, a ideia era levar essa grandiosa instituição igreja a uma mudança, mas quando Lutero dá o passo, todos esses pequenos movimentos vão explodindo. E aqui, irmãos, há uma coisa interessante, que por que a igreja não, a igreja católica, né, não excomungou esse povo todo e queimou todo mundo na fogueira? Porque você já tem reinos cansados
da opressão financeira da igreja. Reinos, quando eu digo, você tem uma Alemanha cansada, você tem uma Inglaterra cansada, porque Roma, a igreja sede em Roma, cobrava muito da, da, das suas igrejas ao redor do mundo que enviassem recursos para Roma. Então, você tem dois movimentos, né? Um movimento que é o descontentamento teológico e um movimento que é o descontentamento político. Então, o que acontecia é que reis também aderiam à reforma e se libertavam da opressão de Roma. E aí, nesse momento, Roma não tinha o que fazer a não ser lutar contra um reino inteiro, né? Então, a reforma foi acontecendo, ela foi andando. E aí, igual água, ladeira abaixo, irmãos, ninguém segura. Eu vou colocar duas coisas bem bestas aqui, que é uma discussão que no academicismo, nas faculdades, nos seminários, já nem existe mais. Mas eu vou colocar aqui, como a gente está falando de João Calvino, né, de calvinismo, eu acho que eu vou colocar aqui só para a gente. Talvez você nunca tenha visto isso aqui. O João Calvino escreveu as Institutas e um cara chamado Teodoro Beza, que era um discípulo dele, depois que Calvino parte, o Teodoro Beza escreve as os 5 tópicos do calvinismo. O João Calvino não criou o calvinismo, né? O João Calvino era um cristão. Ele está pregando o evangelho, mas o povo que vem depois dele, em cima do que ele prega, cria o calvinismo. E o Teodoro Beza, ele vai em tudo que Calvino escreveu e ele pega esses 5 tópicos aqui. Ó. O primeiro deles é a total depravação. O Calvino entendia que a raça humana, por causa do pecado, está decaída. E que esse ser humano não pode fazer nada para melhorar ou para ser aceito diante de Deus. O Calvino e o calvinismo, consequentemente, tinha uma visão muito pessimista do homem, muito pessimista do homem, por causa desse entendimento aqui do ser humano que está decaído e que não pode fazer nada para melhorar ou para ser aceito diante de Deus. Então, a total depravação. Para Calvino, a eleição é incondicional. Deus que é soberano, na eternidade, elegeu, escolheu, predestinou alguns membros da raça humana para serem salvos, independentemente de sua oferta, que tem como base sua graça e compaixão. Deixa eu explicar isso aqui direitinho. Como é que o Calvino entende? Deus oferta a salvação para o homem com base somente na sua graça e compaixão. Ou seja, a cabeça de Calvino é agustiniana, como Agostinho, Calvino acredita que Deus é soberano e que a salvação é obra tão somente de Deus, ele é um monergista, e que esse Deus soberano, na eternidade, olha para a humanidade e predestina os que vão ser salvos. Ele escolhe. E essas pessoas, ao longo da vida, vão ser alcançadas pela graça de Deus e vão ser salvas. Ou seja, eu não aceito Jesus. Aquela coisa de, estou no culto, levanta a sua mão, entrega a tua vida para Jesus. Não, não. Não é nada disso aí. Para Calvino, Deus é soberano e Deus elegeu, escolheu, predestinou os que vão ser salvos. E, consequentemente, os outros não serão salvos e vão para o inferno. Por isso que, na cabeça de Calvino, a expiação de Cristo na cruz é limitada. Deus enviou Jesus para prover a expiação somente para os predestinados. Cristo morreu na cruz só para os predestinados. Essa graça de Deus para a salvação é irresistível, ou seja, os predestinados não podem resistir à oferta generosa de Deus, eles vão ser salvos.
quando a graça alcançá-los, eles vão ser salvos. Não dá para dizer não. É isso que ele dizia. E o Calvino dizia da perseverança dos santos. Uma vez salvos, eles têm que perseverar até o fim para receber a realidade última da salvação, que é a vida eterna. Então é interessante essa colocação do Calvino. Deus salva por sua graça, ele elege e predestina, mas os santos, uma vez salvos, não podem cair na esbórnia. Eles precisam perseverar até o fim para poder dar a vida eterna. E aí você tem um outro cara chamado Armínio, dessa mesma época aí, ele é de 1560 a 1609. Dessa mesma época, eu digo, ele nasce depois de Calvino, mas eu digo dessa época porque ele pega esse momento em que estão criando o calvinismo. E ele fala, pô, não é isso, não foi isso que o Calvino disse, não, eu acho que vocês estão errados. E aí ele vai brigar contra esse pensamento. E o Armínio vai dizer assim, ó, Jacob Arminius, um holandês. A predestinação depende da maneira de a pessoa corresponder ao chamado da salvação e é fundamentada na presciência de Deus. Aí, quando você vai ler Paulo aos Efésios, você pode fazer esse exercício depois. Paulo vai dizer aos Efésios que nós fomos predestinados em Deus para a salvação. E se você for ler a primeira carta de Pedro, ele vai dizer que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Então, o Armínio vai dizer assim, que a predestinação é, na verdade, Deus já sabe, é o que o Armínio diz. Deus sabe quem vai se salvar. Deus sabe quem vai aceitar o chamado. Não é que Deus escolheu esse aqui para o céu, esse aqui para o inferno. É que Deus já sabe que a pessoa não vai aceitar, porque Deus é onisciente, onipresente. Então, ele vai falar que a predestinação caminha junto com a presciência. Ele junta Efésios e junta a carta de Pedro. Ele vai dizer que a expiação não é limitada, que a expiação é ilimitada, que Cristo morreu por todos, por todas as pessoas e não somente pelos predestinados, né? O Armínio vai dizer que a pessoa não tem a capacidade de crer e precisa da graça de Deus, ou seja, Deus derrama a graça dele, então a pessoa consegue crer para a salvação. O Armínio diz que a graça pode ser resistida, que tem gente que não quer aceitar, que resiste quando Deus oferece a salvação. E ele vai dizer assim, que se todos os regenerados perseverarão, é questão que exige mais investigação. O Armínio acha assim, olha, eu não sei se todo mundo que foi salvo vai conseguir se manter fiel até o fim. A gente tem que pensar um pouco melhor nisso. É como se o Armínio dissesse assim, eu não sei se a gente perde salvação ou se não perde salvação. Diante desse cenário, talvez você pergunte assim para mim, Jorge, o que nós somos, hein, a Casa da Rocha? Eu não sei se você fez o Conhecendo a Casa, mas quando a gente faz o Conhecendo a Casa, eu falo que a gente não é nada, que a gente só é uma igreja. Então eu vou dizer aqui que a gente não é nada. O que eu vou dizer para você é que a gente é meia calabresa e meio catupiry. Dá para dizer que a predestinação está errada? Não, não dá para dizer, porque a predestinação é uma doutrina bíblica. Ok, não dá para dizer que ela não é. Ela é. Se é uma doutrina bíblica, dá para a gente também dizer que Deus, então, não dá ao homem uma opção? Não. A Bíblia diz para a gente que Deus dá ao homem muitas opções. O homem está toda hora sendo confrontado e tendo que fazer escolhas, né? Toda hora. O jovem rico é um exemplo disso, que resolve não vender tudo que ele tem e dar para os pobres e seguir Jesus. Então, quando a gente olha para essa discussão, a gente tem uma postura nesse aspecto aqui católica. Católica
de hoje em dia, não a católica da sinergia da Idade Média, mas um católico vai olhar para esse aspecto da salvação e vai dizer: isso é um mistério. A salvação é um mistério de Deus. Eu não estou dentro de Deus para saber como é que foi a escolha dele. Se ele escolheu uns para a morte, uns para a vida, se foi a presciência. O nosso pensamento é muito inferior ao pensamento de Deus. Então, quando eu olho, eu falo assim, eu não consigo, diante do que Deus, da autorrevelação de Deus que está nas Escrituras, eu prefiro adotar, dar um passo atrás e dizer assim, isso é um mistério. Porque eu não sei como isso acontece. Tem gente que vai na igreja a vida toda e nunca se converte. Tem gente que vai na igreja um tempão e dali 1 ano, 2, cai uma ficha e o cara se converte. A vida dele muda. Eu conheço. É claro que eu não vou criar teologia em cima de uma experiência individual, né? Mas eu tenho um amigo meu que foi para a igreja, teoricamente se converteu, se batizou, casou com uma moça da igreja, e só depois de 20 anos na igreja é que ele falou assim: pô, agora é que eu entendi o que é a conversão. Eu fui salvo. Depois de 20 anos. Aí você pergunta para mim: como é que você explica isso, Jorge? Eu vou dizer: isso é um mistério. É um mistério porque o cristianismo não é uma religião a qual aderimos por exercício da razão humana. Ah, eu vou escolher que religião eu vou ser. Ah, eu vou ser evangélico. Não, não é assim que funciona. Você olha para todas e escolhe uma. Porque para que você seja um cristão, você precisa morrer e nascer de novo. E morrer e nascer de novo não é uma obra minha ou sua, é uma obra de Deus, uma obra de Cristo na cruz. Então, para eu nascer de novo, eu preciso da graça e do milagre de Deus na minha vida. Como é que isso acontece, Jorge? É um mistério. Por que para uns demora e para outros não? É um mistério. Tem gente que vive a vida inteira na igreja e nunca foi salvo. Tem gente que vive um tempo e é salvo. Tem gente que é salvo fora da igreja e depois vai para a igreja. Então, eu não sei. É um mistério. Mas eu diria que nós, na Casa da Rocha, quando a gente olha em expiação limitada, ou seja, que Cristo morreu só pelos predestinados, a gente fica confuso. É difícil acreditar nisso aí. A total depravação do homem, eu acredito, a gente acredita. Mas eu não posso deixar de reconhecer os avanços da humanidade, os avanços da humanidade ao longo dos séculos. É óbvio que eu não entendo que um avanço da humanidade seja suficiente para salvá-la, mas o homem conseguiu ser freado pela cultura, pelas leis, pelo estudo, pelo saber. Então, há uma melhora no ser humano. Às vezes eu desconfio disso, né? Mas há uma melhora no ser humano. Mas sim, o homem hoje é uma raça humana corrompida, decaída, que não tem como se salvar a não ser pela graça de Deus. Ah, a eleição incondicional, aqui eu vou ficar assim, acredito na predestinação, acredito na presciência e acredito que isso é um mistério que pertence a Deus e não a nós. Então a gente é meio calabresa e meio mussarela. No meio acadêmico, isso aí já é um ponto meio que ficou para trás, assim. O arminianismo foi vencido, né? E o pensamento reformado é o mais aceito, porque é o que tem mais embasamento, né? Mas não sem reservas, né? E acho que uma coisa interessante na nossa caminhada de Casa da Rocha é que eu não tenho tradição presbiteriana, né? Nem batista, nem anabatista, nem nada. A gente nasceu faz 12 anos. Então a gente pode
olhar para esse pensamento todo e falar assim: "Eu vou ficar com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui", porque tem muita igreja que faz isso. A gente então nós vamos por esse caminho aqui, ó, e é o que a gente tem feito, né, andado por um caminho que a gente encontra razão e sentido. Bom, a Igreja Católica não ficou silenciosa ante a Reforma Protestante e tratou de fazer a Reforma Católica. E a Reforma Católica consiste em 3 movimentos: a Contra-Reforma, que desembocou na Inquisição, e a Espanha foi um grande palco para isso. É a Igreja Católica indo em direção aos territórios onde a reforma aconteceu, promovendo a Inquisição e matando gente. A Sociedade de Jesus, a Sociedade de Jesus é um movimento, uma ordem dentro da Igreja Católica, capitaneada pelo... Oh, meu Deus! São 2 santos católicos hoje. Oh, meu paizinho, ó. Desculpa aí, gente, mas a minha cabeça... Estava na minha cabeça até agora, mas saiu da minha cabeça e foi embora o nome do... Eu vou achar, eu vou lembrar já. O... Ai, paizinho, pai amado. É aquela história do cara que esquece o discurso. Fala assim, olha, pessoas, quando eu comecei esse discurso, só eu e Deus sabia o que ia falar, agora só Deus sabe. Agora só Deus sabe. Inácio de Loyola, irmãos. Inácio de Loyola. São os jesuítas. Tinha esquecido, Inácio de Loyola e os jesuítas. É a companhia, a Sociedade de Jesus. Eles são fruto desse movimento de reforma católica e eles vão lutar mesmo com exércitos contra o protestantismo. A Sociedade de Jesus e os jesuítas também são responsáveis por um grande movimento de evangelização católica romana, por causa das grandes navegações, né, que estão explodindo no mundo. O catolicismo vai junto com as grandes navegações e o rei em direção aos povos não conhecidos. E aí os jesuítas vêm para cá, vão para a China e vão levando o catolicismo para o novo mundo que está sendo descoberto, né, pelo mundo ocidental. Então, a Sociedade de Jesus é um movimento oriundo dessa reforma católica. E o terceiro movimento dessa reforma acontece teologicamente no Concílio de Trento, que se encontra várias vezes de 1545 a 1563. E eles decidem algumas coisas lá no Concílio de Trento. A primeira delas é que escrituras e tradição da igreja têm a mesma autoridade, eles mantêm isso, ou seja, que a, a igreja tem a autoridade para ensinar a respeito de Deus, que o Espírito Santo falou aos escritores da Bíblia e continua falando à Igreja Católica. Então, se um papa lançou uma encíclica, ela tem a mesma autoridade, vale tanto quanto as escrituras. É a questão do magistério da igreja. O que a igreja ensina é Bíblia. Os protestantes lutam contra isso, né? Lutam não, eles pregam contra isso. E os reformadores vão dizer, nós vamos ficar só com a Bíblia, só a Escritura, é o lema dos reformadores. E a Igreja Católica vai dizer, não, é a Escritura e a tradição e só nós temos isso aí. Por causa do Renascimento e do escolasticismo e desse mundo florescendo na Alta Idade Média, os teólogos cristãos têm acesso aos textos originais, não os textos autógrafos de originais, mas aos escritos gregos,
aos manuscritos gregos, a Bíblia hebraica. E quando, dentro desse movimento do Renascimento e tudo mais, os teólogos vão estudando o grego e o hebraico e vão estudando os filósofos, e o que acontece é que eles começam a perceber que a tradução para o latim da Bíblia, que é a Vulgata, que foi feita por Jerônimo lá em 400 e tanto, que ela tem erros grosseiros. E eles começam a fazer novas traduções por causa desse movimento. Mas o catolicismo vai dizer que a Vulgata é a tradução autêntica da Bíblia. O catolicismo vai dizer que Roma é a intérprete final das Escrituras. Somente a interpretação do catolicismo romano é que é verdadeira. Toda interpretação fora do catolicismo romano está errada. Lá em Trento, eles vão dizer que o pecado original é cancelado pelo batismo. Quando a igreja batiza lá na pia batismal, o pecado original de Adão está sendo cancelado. Nesse concílio, o catolicismo vai dizer que a salvação permanece como um movimento sinérgico, ou seja, Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte com as boas obras. A transubstanciação, que era alguma coisa que Lutero era contra, essa ideia de que o pão e o vinho se transformam em carne e sangue na minha boca, por isso que eu não posso morder a hóstia. O Concílio de Trento vai dizer que não, que a transubstanciação é verdade, e só o pão deve ser partilhado em comum, que o vinho só o sacerdote bebe. E o Concílio de Trento vai dizer que as indulgências, as relíquias e o purgatório continuam válidos, permanecem e tudo mais. Então, na verdade, tudo aquilo que a Reforma prega e diz, a Igreja Católica se fecha, pega todos esses pontos aqui e diz é assim mesmo no Concílio de Trento, e aí sai na Inquisição, nos exércitos contra o protestantismo, e sai também para o Novo Mundo, né? Para as Índias, e para a China, e para as Américas, levando o Evangelho através da Sociedade de Jesus, os jesuítas, com Inácio de Loyola. Muito bem, e eu acho que é isso aí. É por isso que na Reforma eles vão dizer que é só a Escritura, né? Salvação só pela graça, solo Christus, só a fé e glória somente a Deus. Porque toda a glória que o papado e que a Igreja Romana recebia, então os 5 solas, né? Só as Escrituras, ou seja, o que a Igreja prega ou fala não é Bíblia, a Bíblia é só a Bíblia, só a Escritura, só Cristo, só a fé, só a graça e glória somente a Deus. E então a gente tem aí um movimento reformador para a gente entender um pouco.